O plano diretor tem a função de chegar na escala local, realmente. Como o Estatuto e a Constituição foram projetos de lei nacionais, o plano diretor acaba realmente influenciando e determinando o que pode e o que não pode dentro da cidade, né? No caso, Campinas. E é ele que vai, através dos instrumentos que o Davi vai falar daqui a pouco, ele vai realmente dizer o que você pode construir em cada lugar, onde você pode fazer prédios gigantes, onde é a área de proteção manancial, onde é a área verde, e aí, assim, colaborar para que tudo cumpra realmente sua função social. Aqui eu trouxe um exemplo, essa imagenzinha do plano de São Paulo, mas eu acho que ela ilustra muito bem, mais ou menos, ilustra muito bem o que um plano diretor pode determinar. Então, nessa imagem ele mostra vários pedestres na rua, daí como você atrai pedestres? Você determina que vai ter lojas na parte de baixo dos edifícios. Daí você permite onde vai construir mais, onde vai construir menos, onde vai ter faixa de ônibus, onde vai ter ponto de ônibus, e todo esse tipo de coisa que acaba entrando dentro do plano diretor e do zoneamento. E Campinas, onde é que Campinas entra nisso? A cidade de Campinas já teve muitos planos ao longo da sua história. É importante falar que o plano diretor, ele não surge com o Estatuto da Cidade nem com a Constituição, ele vem de antes disso. Porém, é importante o marco tanto da Constituição quanto do Estatuto para o plano diretor, porque antes disso não existia o conceito de função social da propriedade. Então, por mais que existissem planos, eles não estavam lá para garantir que realmente a habitação fosse garantida para todos, ou que existissem áreas para construir habitação de interesse social, ou onde deveria ser adensado. Ele não respeitava os interesses realmente que seriam considerados os melhores, assim, para o cumprimento da função social. Então, o primeiro plano de Campinas foi de 1938, daí teve 1970, esses dois antes da Constituição, daí o primeiro plano diretor, assim, realmente chamado, foi depois da Constituição de 88, teve um outro em 97, e depois do Estatuto, Campinas teve mais 2 planos diretores, o de 2006 e o mais recente, que é esse de 2018, que essa é a carinha dele. Nele é legal, tem vários mapas, se vocês quiserem dar uma olhada e ver realmente o que o plano planeja para a cidade de vocês. E é isso que eu trouxe agora. Afinal, o que a prefeitura planeja para o lugar que vocês moram? E, basicamente, o plano diretor de Campinas, ele divide a cidade nessas 4 macrozonas. Essa primeira, que é aqui no norte da cidade, é a macrozona de relevância ambiental. Então, ela estipula as áreas onde a cidade vai preservar o meio ambiente e incentivar uma economia rural, a um turismo sustentável, atividades agrícolas pequenas. Então, esse é o uso definido para essas áreas que estão nesse verde mais escuro aqui do mapa. A próxima macrozona é essa de estruturação urbana, que é a que permite um maior adensamento. Então, é onde você vai ver na cidade os prédios mais altos, mais comércio, é o centro da cidade, é onde tem mais moradia também, padrão, né? E o que o plano prevê para essa área é basicamente uma maior melhoria da rede de transportes. Então, garantir que você consiga chegar nessas regiões mais rápido, sair, enfim. A comunidade Nelson Mandela já fica numa dessas áreas de macrozona de estruturação urbana, diferente das outras, que vão ficar nessa próxima que eu vou abordar, que é a macrozona macrometropolitana, que é onde passam as grandes avenidas e também grandes rodovias, né, que cortam Campinas, é também próximo ao aeroporto. Então, essas áreas, a cidade define que existem atividades econômicas que estão relacionadas com esse escoamento através dessas rodovias. Então, é engraçado ver como a maioria das comunidades, pelo menos as que estão participando aqui agora, elas, na verdade, ficam nessa
macrozona, que é basicamente definida para a cidade como estruturação das rodovias, né? Então, e por último, a macrozona de desenvolvimento ordenado, que é basicamente onde ficam tem indústrias, tem exploração mineral, exploração agropecuária. Então, tem ela um pouquinho aqui na Zona Norte, mas também aqui bem no sul de Campinas. Bom, gente, boa noite. Como a Isa comentou, eu vou estar falando alguns instrumentos do plano diretor, né? Que é esse documento que traz várias diretrizes para a cidade, e dentro deles traz como a prefeitura pode aplicar essa diretriz, como ela pode chegar nessa finalidade. Dentro deles, a gente tem a regularização fundiária, né? Eu gostaria até de lembrar um pouco da oficina 1, que a gente separou essa questão de direito à cidade em duas coisas, o ter e o ser. Na parte do ter, que foi a parte que eu falei, a gente falava a parte de posse, falava a parte de ter a estrutura de educação, a estrutura de saúde, a estrutura de transportes. Foi uma dimensão muito bem tratada. E a regularização fundiária, ela trata especificamente da posse, que é a parte legal, a parte de você ter o documento que te assegura a posse daquele imóvel. E é muito interessante essa questão da regulação fundiária, porque ela vem acompanhada de deveres e obrigações tanto do poder público e tanto do morador, porque uma vez que o poder público reconhece que você está ali, ele também tem a obrigação de levar até você a estrutura, né? O saneamento, o transporte, a educação e a saúde. E para que você atinja a regularização fundiária, você tem alguns outros instrumentos que eu vou comentar a seguir. A prefeitura, dentro dessas macrozonas, que macrozonas tem sentido mais amplo, define zonas especiais, zonas menores, de interesse social, que são as zonas que ela delimita o tipo de ocupação prioritária. Essas azuis, que estão mais em destaque, são zonas de interesse particular, né, que são zonas com interesses mais restritos. Essas vermelhas já são as zonas de interesse social, que tem a preferência por habitações do tipo social. E essa amarela bem grande aqui no fundo, tem duas no caso, são zonas especificamente onde a prefeitura vai trabalhar essa questão da regularização, da legalidade das ocupações que já tem aqui. Como vocês podem ver, as comunidades também estão inseridas próximas dessas zonas, mas pelo que eu coloquei aqui no mapa, não tem nada delimitado no plano diretor diretamente para as comunidades que estão participando da nossa oficina hoje. E aí, pode voltar. E aí, como eu comentei, a partir da delimitação dessas zonas especiais, em que a prefeitura vai trabalhar a questão da habitação social, ou mesmo de adensamento de habitação, tem a definição das estratégias de como você vai atender essas zonas, né? Porque além da casa, você tem toda a infraestrutura que eu comentei que você precisa para morar, né? Pode passar agora. Outra ferramenta muito interessante que está dentro do plano diretor para garantir acesso à moradia são duas formas de ocupação de espaços abandonados. Um é o uso capião, que normalmente ocorre em terrenos, prédios particulares, né, ou seja, que tem uma propriedade privada, que não tem uso social, que foi bem explanado pela Tayla, e a pessoa acaba usando aquele prédio e durante determinado tempo, né, normalmente 5 anos, ela consegue entrar com processo na prefeitura e reconhecer a posse legal dela daquele local, né? Porque ela, de fato, está utilizando o local com o uso social que ele deveria ter. E aí tem outro tipo de instrumento, não precisa passar, que é a concessão de uso especial para fim de moradia, que já acontece em espaços que são públicos, né? Porque a prefeitura e o poder público tem esse espaço, mas ele também não consegue usar. Esses seriam os dois casos da foto, que tem o Campinas Palace Hotel, que era um hotel de luxo, é um prédio bem grande, e essa fábrica de farinha em Anguera, que também são dois lugares abandonados que poderiam entrar nessa concessão do uso especial para fins de moradias. Seria o poder público concedendo esse espaço que ele não está conseguindo utilizar, que ele não está conseguindo aproveitar, para se criar moradias.